Cumprir tarefas, vencer desafios e lutar com adversários para conquistar uma vitória final. Cada etapa de um jogo é uma aventura e tanto. Pois é, parece brincadeira, mas é coisa de gente grande. Se antes os games representavam o hobby, hoje ele representa oportunidade profissional. O mercado já ultrapassa o faturamento da indústria do cinema e da música juntos. Só em 2016, o mercado de games faturou mais de 91 bilhões de dólares. Tem pessoas que admiram e tem pessoas que julgam e falam, tá, mas diga aí, o que você trabalha realmente? Eu falo, não, eu trabalho com isso, eu ganho dinheiro com isso. Mas assim como os aplicativos e assim como o site, né, que também teve o mesmo problema também lá em 2000, é o que a gente está acontecendo agora em 2018. Então tem que preparar esse público, tem que ter paciência e informando mesmo que é uma área que veio para ficar mesmo. O mercado brasileiro está em ascensão, é um mercado com bastante empresas, tem vários eventos acontecendo, tem um dos maiores eventos da América Latina acontece aqui no Brasil. O Brasil é líder da América Latina e fica em 13º lugar no ranking global, somando-se ao universo de mais de 75 milhões de gamers em 2018. Diante das novas tecnologias, a tendência é que esse número continue aumentando. Segundo a consultoria PwC, o segmento de games deverá crescer 13,4% ao ano até 2020. O nosso mercado local também da Bahia tem se desenvolvido, a gente tem grupos como a Bind, que são grupos de suporte e apoio para desenvolvedores locais. E a gente vem tomando mais espaço, melhorando nossas habilidades, nosso conhecimento sobre a área também e aparecendo mais no mercado global. É o caso do Paulo Marcelo, que além de professor em uma universidade baiana, presta serviços remotos para uma empresa de games na Finlândia. Eu entrei em contato com eles por e-mail, em inglês no caso, e perguntei, eu posso ajudar? E ele falou, claro que pode ajudar. Então a gente começou a desenvolver essa parceria desse jeito. Para quem está iniciando neste mercado, uma das modalidades de investimento é a participação em editais públicos, que disponibilizam cerca de R$ 2.500.000 na cultura de jogos digitais. Alunos meus que estão no mercado, eles conseguem tirar hoje facilmente a média de R$ 1.500 a R$ 3.000 para quem está começando. Quem já tem mais experiência, ele vai subindo de nível e a cada nível ele vai aumentando o nível salarial dele, podendo sim ultrapassar a margem, como a gente viu de editais, de R$ 250.000 para cada equipe. A Oca Game Lab é referência de empresa baiana que já ganhou notoriedade nacional com a participação em editais. A empresa tem um pouco mais de um ano, é um ano e pouquinho. Todo o nosso investimento de capital foi a partir de edital, então a lógica está toda pautada sobre isso. Existem empresas, existem grupos, existem desenvolvedores independentes. A área de jogos ela é conhecida por ser uma área extremamente multidisciplinar, né? A gente tem profissionais de áreas muito distintas e a escala, a quantidade de pessoas envolvidas depende muito do tamanho do projeto. Fernando tem 13 anos e o fascínio pelos jogos o levou a estudar o desenvolvimento de games. Eu me fascinava só de olhar para o computador, para uma tela, para a televisão. E eu sempre quis saber qual era a história que tinha por trás do desenho que passava, da novela. Para seguir um sonho de infância, Ludmila desistiu até da medicina. Foi difícil. Meu pai não gostava, meu pai não queria saber. Ele até quando eu disse eu não quero medicina, ele pensa, não sei, engenharia, eles são engenheiros. Eu me vejo no futuro com um pouco de tudo. Às vezes fazendo edição de vídeo, às vezes fazendo jogos, desenhando, vendendo arte, fazendo arte, trabalhando às vezes para uma empresa, trabalhando sozinho. Para se profissionalizar, cursos de ensino superior já são ofertados. A duração do curso é de 6 semestres, no caso 3 anos. É um curso tecnológico. Apesar de todo esse benefício que você pode adquirir com a graduação, com a formação acadêmica, é um trabalho que demanda muito tempo do profissional e muito esforço. Depois da formação, o aluno ele pode desenvolver os próprios jogos e vender online, ou o aluno pode abrir uma startup, que é o mais correto, para começar a buscar de forma legal, com CNPJ, a distribuição desses jogos. Os jogos hoje aqui podem ser vendidos para a empresa com um objetivo educacional, pode ser vendido também de forma livre para um público mais seleto, com faixa etária de idade. Da ideia ao produto final. O desenvolvimento de um jogo
passa por diversas etapas. O processo de desenvolvimento é muito alinhado com a perspectiva de produção de software. A gente tem uma origem na produção de software, então a gente pauta muito na lógica da pré, da produção e da pós-produção. Aí a gente geralmente produz o que a gente chama de protótipo jogável para a gente ir para a parte de produção efetivamente, que é geralmente a parte mais dispendiosa do processo. E aí tem a parte de pós-produção, que é uma vez que o projeto já está quase finalizado, a gente intensifica os testes para poder chegar numa versão mais polida possível para entregar para o público final. Apesar da expansão do mercado de games, a profissão ainda não está regulamentada no Brasil. Não existe como a gente contratar um funcionário na área de jogos. Exemplo, não tem como a gente contratar um programador de jogos porque não existe essa categoria lá na carteira de trabalho. A relação trabalhista geralmente se dá por meio de CNPJ. É preciso compreender que no sistema brasileiro coloca-se o microempreendedor individual como uma atividade econômica. Não é, embora sejam exercidos pessoalmente, eles não se enquadram teoricamente no conceito de empregados, mas sim como se fossem pequenos empresários. Então não há que se falar nesse momento, a priori, de uma relação de emprego, embora seja um trabalho que mereça valorização como qualquer outro. Na própria contratação, através desses MEIs que os funcionários tiveram que criar, ainda assim não existia os quinais, né? No caso as categorias para essas empresas. Então cada funcionário teve que ser, exemplo, marketing direto. E ele trabalharia com artes. E isso é algo que gera pequenos dramas, porque às vezes essas circunstâncias decorrem de uma relação de emprego, de fato, que é às vezes travestida de uma relação como um MEI. Às vezes, porém, não. São efetivamente trabalhadores que atuam como empreendedores individuais e, nesse ponto, não têm a proteção formal do direito do trabalho. Mas para quem ama o que faz, atuar neste mercado em ascensão já é uma grande oportunidade. Nada melhor na vida do que você escolher, você saber o que você está fazendo com ela. Desenvolver jogos hoje em dia tem muito a ver com você criar a sua própria oportunidade. Eu acredito que essa é a profissão do futuro.